Fora da caridade não há salvação. Olá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente. E hoje o assunto escolhido é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Dentro deste capítulo, que é o 15, eu escolhi do item 4 um mandamento maior, que poderíamos sintetizar dessa forma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dentro do item 5, nos fala sobre que devemos buscar praticar a caridade e a humildade, e que este verdadeiramente é o caminho para a nossa salvação, e que o contrário disto seria o egoísmo e o orgulho, o caminho para a nossa perdição. Então ali vou dissertar aqui um pouquinho, vou fazer uma leitura sobre esse título, que nos diz assim: para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, Jesus acrescentou: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Assim, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então, dentro disso, esses dias eu estava em casa e estava pensando justamente sobre isso, né? Que muitos de nós passamos a julgar as pessoas, né? Apontar os erros, os defeitos. E pior de tudo, isso ainda é as brigas religiosas que existem, né? Às vezes entre espíritas, católicos, evangélicos e assim por diante, criticando um ao outro, apontando erros, apontando defeitos. E nos cabe realmente ficar fazendo isso? Será que nós não conseguimos compreender que Deus é um só e que o mesmo Deus da católica, do evangélico e do espírita é o mesmo? Será que nós não conseguimos amar ao próximo? Será que nós não conseguimos conviver bem entre nós, sem criticar, sem apontar e sem julgar, sabendo que nós devemos procurar auxiliar sempre ao próximo, não importa quem quer que seja, não importa a religião a que ele pertença? Nós temos que verdadeiramente compreender este ensinamento. Porque quando nós regressarmos ao mundo espiritual, quando chegarmos lá, ninguém vai perguntar a qual religião eu pertenço, a qual religião você pertence. O espírita é melhor que o católico? Melhor que o evangélico? Ou vice-versa? Não. Cada um segue o caminho que acha melhor. Devemos buscar, sim, praticar o bem, fazer a caridade com humildade, auxiliando o próximo, estendendo a mão. Por que não trabalharmos juntos em prol daqueles que necessitam, ao invés de ficarmos brigando e tentando colocar
a sua religiosidade à frente disso tudo, tentando fazer com que a minha religião seja melhor do que a da outra pessoa. Nós ainda não conseguimos compreender isso. E viemos a muitas existências praticando isso, brigando. E quando voltamos ao mundo espiritual, nos damos por conta que perdemos tempo em brigas fúteis, ao invés de verdadeiramente trazer a palavra, os ensinamentos e os exemplos do nosso amado Mestre Jesus. Isso sim é importante. Isso sim é verdadeiro e que nós consigamos compreender isto, fazendo a caridade a cada dia, a cada momento. Tem tantos irmãos necessitados, pedindo amparo, pedindo auxílio, e aí às vezes a gente acaba desvirtuando esses processos por brigas que não nos vão nos levar a lugar nenhum. Dentro disso, também no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Cada um de nós pode praticar a caridade. E esta caridade ela pode ser feita de 3 maneiras. Através do pensamento, através das palavras, ou mesmo por ações. Por pensamento, como que nós agiríamos por pensamento? De que forma? Bom, fazendo uma prece, irradiando vibrações para aqueles irmãos que se encontram doentes, para aqueles que têm alguma necessidade de compreensão, para que ele possa despertar, enviando boas vibrações, através de pensamentos positivos direcionados a uma pessoa ou a uma legião de pessoas. Podemos vibrar em pensamento para aqueles irmãos que já desencarnaram, para aqueles irmãos que cometeram suicídio, para aqueles irmãos que estão em sofrimento no mundo espiritual, nas zonas abismais, no Vale dos Suicidas, para as pessoas que estão hospitalizadas, para as pessoas que perambulam pelas ruas, que passam fome, que passam frio, emanando vibrações para esses irmãos através do pensamento. Outro exemplo, a caridade através da palavra. Quantas pessoas às vezes estão próximas a nós e necessitam de uma palavra, de um consolo, fazendo com que essa pessoa possa mudar o seu padrão vibratório, afastando a tristeza, afastando a aflição. Muitas vezes podemos falar para elas, dependendo do caso, poxa vida, já passei por esta situação, consegui vencer, tenha fé, tenha esperança, que tudo se modificará, que você não está abandonado, tem aqui o seu amigo, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, pessoas que podem ajudar. Nesta forma, nós estamos também fazendo a caridade pela palavra, fazendo uma palestra para algumas pessoas, às vezes numa conversa amiga. É uma forma de se fazer a caridade. Também podemos fazer por ações, né? Levando algo material ou participando de algum grupo
que estabelece algumas diretrizes em auxílio daqueles menos irmãos que estão passando necessidades, né? Sejam nas questões materiais. A caridade é um sorriso, é um abraço, é simplesmente ouvir, é simplesmente dar um abraço. Há muitas formas de se fazer a caridade e muitas vezes a gente não consegue perceber essas oportunidades porque a primeira coisa que nós acabamos por pensar é o material e a questão financeira. Claro que isso também é importante para as pessoas que passam as dificuldades. Mas as oportunidades, elas são imensas e surgem a cada momento no nosso dia a dia. E às vezes nós deixamos passar a possibilidade de poder auxiliar, de poder amparar todos os nossos irmãos. Dentro desse conjunto de possibilidades que cada um de nós tem de fazer, né? Porque um sorriso, um abraço, ouvir, não requer grandes movimentações, grandes situações, e sim a nossa própria vontade de poder realizar, né? Que possamos colocar em prática isso. À medida que nós passamos a interiorizar esse sentimento, essas vibrações, nós estamos auxiliando aqueles que estão à nossa volta e também estamos beneficiando a nós mesmos, porque estamos num padrão vibratório elevado, de amparo, de auxílio, entrando em conexão com o mundo espiritual, com aqueles irmãos, espíritos de luz, que também se envolvem em auxiliar a todos os irmãos necessitados, embora não vejamos, né, a presença deles. Muitas vezes podemos sentir, né, alguns têm uma sensibilidade maior e conseguem sentir a presença desses irmãos muitas vezes, mas com certeza eles estão sempre junto de nós. E dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, tem o item 11 que fala sobre a beneficência. Ele nos diz assim, pelo Espírito Adolfo, Bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, dará a vocês as mais puras e as mais belas alegrias do coração, dessas que nunca são perturbadas, nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudessem compreender tudo o que existe de grande e doce na generosidade das almas que são belas. Essas almas pensam primeiro no próximo para só depois pensarem em si mesmas. Elas sentem-se felizes em despir a roupa para cobrir o próximo, se pudessem ter apenas a doce ocupação de fazer aos outros felizes. Que festas na terra poderiam ser comparadas à alegria de serem representantes da divindade, levando contentamento a essas pobres famílias que da vida só conhecem as dificuldades e as amarguras. Todos nós, quando cultivamos o bem, estamos praticando a lei do amor e a lei da caridade, com muita humildade, procurando não ferir aos olhos daqueles que são menos abastados, né? Não procurando impactá-los chegar com muita pomposidade, né? Que sejamos humildes e simples também em oferecer a esses irmãos os nossos auxílios. E quando regressarmos ao mundo espiritual, estaremos extremamente felizes pelo bem que cada um de nós praticamos. Tudo aquilo que a gente pratica de bem fica gravado em nosso perispírito. Tudo aquilo que a gente
pratica de equívoco também fica gravado em nosso perispírito. E quando nós regressamos ao mundo espiritual, lá nós teremos a nossa ficha pregressa, onde a espiritualidade pode contabilizar, né, aquilo de bom que nós fizemos e os equívocos nos quais cometemos. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço profundamente pela oportunidade e desejo que cada um de vocês aí em suas residências possam estar em paz, em harmonia, em tranquilidade, procurando sempre restabelecer o equilíbrio emocional, não se desesperando, não se desarmonizando, procurando sempre o auxílio quando necessário das pessoas amigas e das pessoas próximas. E sugiro que quando houver a oportunidade de poder auxiliar de alguma forma, como falei anteriormente sobre ações, pensamentos ou palavras, pratique, pois perceberão o quanto se sentirão bem, quanto se sentirão felizes, leves e alegres por terem praticado o bem. Fazer uma prece de encerramento. Pai, de infinita bondade e misericórdia, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre os lares de cada um dos nossos irmãos presentes. Que a saúde, que a paz, que a harmonia possam se estabelecer em suas residências. Que a luz se faça presente em cada ambiente de seus lares, em seus corações, em suas consciências. Que seja feita sempre a tua vontade, Pai, de acordo com os merecimentos de cada um de nós e de acordo com as leis de causa e efeito. Que assim seja.